Olá, amantes da dança! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em psicologia e em dança, mas eu escolhi a dança como profissão desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então eu vou contar um pouquinho de como eu comecei, né, e da minha história com a dança, que não é nada convencional. Meu pai, ele trabalhava em usinas hidrelétricas, ele era engenheiro, então a gente nunca morou assim em cidade, né, uma cidade estruturada. Onde eu morava, que era Foz do Iguaçu, que é a primeira usina que ele trabalhou, a cidade não tinha nada praticamente. A gente morava num acampamento, vamos dizer assim, né, que a própria obra construía, e lá tinha um clube. A mãe achou lá no meio do nada uma professora de balé, e eu comecei a fazer balé com 7 anos de idade. Essa professora me ensinou algumas coisas do balé, né, trabalhou o meu corpo. Mais tarde, quando eu estava com 12 para 13 anos, o meu pai foi chamado para trabalhar fora do Brasil, ele foi chamado para trabalhar no Iraque. A minha professora falou assim: olha, você tem muita facilidade para o balé, você tem muita flexibilidade, mas se você parar o balé agora, você nunca mais vai conseguir fazer o que você faz hoje. Meu pai já tinha descartado a possibilidade de ir para o Iraque 3 vezes. Então, dessa vez ele chegou lá na minha casa e falou assim: agora não tem jeito, a gente tem que ir para o Iraque. Ou é isso, ou é eu ficar sem emprego. E aí a gente teve que ir, né? E a minha professora de balé, na época, ela me deixou bastante assustada com essa possibilidade de eu nunca mais conseguir fazer o que eu conseguia fazer se eu parasse, né, de fazer o balé. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, e a gente foi para o Iraque, e chegando lá no Iraque, a gente não tinha nada, não tinha lugar nenhum para eu fazer balé, né? A gente morava no meio do deserto. E aí o que eu fazia? Eu pegava a cama da minha irmã, colocava em cima da minha cama e eu treinava tudo que eu sabia, tudo que eu tinha aprendido, que não era muita coisa, né? Mas o que eu tinha aprendido ali com aquela professora, eu treinava. Assim eu fiquei lá no Iraque treinando, né? Sozinha. A gente tinha uma rede de televisão interna lá no acampamento, no meio do deserto, né? E passava muito aquele filme Flashdance, e eu assisti aquele filme, eu decorei aquele filme, decorei todas as coreografias que ela fazia e treinava isso no meu quarto sozinha. Depois que eu estava lá, depois de 1 ano que eu estava lá, caiu de paraquedas literalmente uma professora de balé lá no Iraque. O pai dela foi trabalhar e ela foi junto, né? Ela começou a dar aula lá e eu comecei a fazer aula com ela. Passei os outros 2 anos, que eu fiquei 3 anos lá no Iraque, os outros 2 anos eu fiquei lá fazendo aula com ela. Depois desses 3 anos, a guerra lá no Irã e Iraque, que era a guerra do Irã e Iraque, começou a ficar mais intensa, assim, intensificar. Eles resolveram tirar, né, todos os brasileiros de lá, e a gente voltou aqui para o Brasil e a gente foi morar numa outra usina que se chama Salto Segredo. Imagina onde fica essa usina, Salto Segredo, olha o nome. Ficava num lugar bem escondidinho, assim, lá no meio do mato, no Paraná. E lá também não tinha uma escola de balé, também não tinha aonde fazer balé. Chegando lá em Segredo, eu descobri que tinha uma cidade próxima ali que tinha uma escola de balé. Só que eu tinha que viajar 2 horas de ida e 2 horas de volta naqueles ônibus, sabe, pinga-pinga, que tem cachorro, papagaio, porco, galinha, periquito, tudo. E a gente lá no meio eu tinha 16 anos nessa época. E eu viajava 2 horas de ida, chegava lá, fazia aula com baby class, porque era a única aula que dava para encaixar no meu horário, para que depois eu pudesse ir para a escola à noite, porque eu tinha que estudar à noite, né?
Eu ia para lá, 2 horas, viajava, fazia aula de baby class, as pessoas passavam lá, achavam que eu era professora, mas ainda não. E aí eu voltava e depois ia para minha aula à noite. Eu fiz isso durante 1 ano. Nesse ano, assim, eu achava que isso que eu estava fazendo não era suficiente, né? Que eu estava fazendo muito pouco pelo balé. Então eu descobri que na frente da minha casa tinha uma casa vazia. E eu pedi para o meu pai conseguir a chave dessa casa. E ele conseguiu a chave dessa casa e eu ia lá. Nos dias que eu não viajava para essa cidade, eu ia lá para essa casa e eu ficava lá ensaiando, fazendo tudo que eu tinha na minha cabeça, tudo que eu lembrava, né? E sempre treinando muito a flexibilidade para não perder. Me chamaram para fazer a coreografia da abertura das Olimpíadas da minha escola. Ia ter uma Olimpíadas e eu tinha que coreografar para umas meninas que só dançavam, só jogavam vôlei, eram jogadoras de vôlei. E eu fiz o que eu pude, né? Porque elas nunca tinham feito dança na vida, né? E eu também nunca tinha feito uma coreografia, mas eu enfiei a cara e fiz, e foi bem legal. Eu acho que muita gente gostou. Bom, aí depois disso, esse ano era o meu, eu estava no 2º ano colegial, né? Na época colegial, hoje ensino médio. E eu queria fazer faculdade de dança. Fazer o vestibular, eu precisava me preparar para fazer uma prova que tinha antes do vestibular, uma prova prática de dança. E eu estava muito preocupada com isso, porque eu nunca tinha feito balé numa escola, né? As coisas que eu sabia sobre o balé eram coisas soltas, eu nunca tinha feito uma aula de balé. Eu falei para o meu pai, eu preciso ir para Curitiba, que era a cidade mais próxima dali e que, para minha sorte, né, era uma das únicas faculdades que existiam na época, existiam só 3 aqui no Brasil e uma delas era em Curitiba. Eu falei para o meu pai, eu quero fazer faculdade de dança em Curitiba. Para isso eu preciso ir morar lá no ano que vem, fazer o 3º ano lá e junto com o 3º ano fazer aulas de balé para eu me preparar para essa prova. Então eu falei para ele, pai, deixa eu alugar um apartamento lá, você aluga um apartamento lá para mim e eu vou morar lá. E aí o meu pai, para minha surpresa, que eu achei que ele fosse falar não, né? Para minha surpresa, ele não só não falou não, como ele pediu transferência para lá e a família inteira foi morar lá em Curitiba. Chegando lá em Curitiba, eu procurei a melhor escola de balé que tinha na época lá e eu me matriculei numa turma iniciante, numa turma intermediária e numa turma avançada. Até a secretária falava assim, mas não pode ter, você não pode fazer aula no iniciante, intermediário, adiantado, você tem que fazer um teste, ver em qual turma que você vai entrar. Eu falei, não, moça, você não está entendendo, eu preciso fazer aula nesses 3 níveis, porque eu preciso me preparar para essa prova de dança. E aí eu comecei a fazer um balé intensamente aquele ano, né? E estava estudando também para o vestibular, né? E eu fui fazer a prova no final daquele ano, né? A prévia de dança. E eu passei com louvor, inclusive. Então eu fiquei muito feliz que eu tinha conseguido alcançar o meu objetivo, que era fazer a faculdade de dança, entrar na faculdade de dança, né? Fiz a faculdade de dança durante 3 anos, me formei e comecei a trabalhar com dança, né? Logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar numa escola, trabalhei lá durante 11 anos e nesse período também, depois que eu saí da faculdade, eu resolvi fazer faculdade de psicologia por orientação do meu pai, né? Que me fez fazer uma outra faculdade, né? E
Hoje eu uso as duas faculdades, né? Eu trabalho mais com a dança, sim, mas a psicologia me ajuda muito nessa área de coach mesmo que eu tô fazendo. Então, a psicologia, ela me ajuda a ter esse discernimento de orientação, né, para as meninas que querem seguir essa carreira da dança. E agora eu vou falar um pouquinho de por que eu parti para trabalhar com a internet. Eu tinha uma escola, tive uma escola, agora eu estou morando aqui em São Paulo, e eu tinha uma escola desde 2009, né, uma escola de dança, e durante 9 anos eu tive essa escola, e chegou um momento que eu percebi que eu não estava conseguindo dar conta de tudo que eu tinha na minha vida, né? Então, eu tenho 3 filhos, né, 3 meninos, e extremamente talentosos, que eu não estava conseguindo dar a atenção que eu gostaria de dar como mãe para eles, né? Além do que eu também não estava conseguindo cuidar direito da minha casa, do meu marido, e também não estava conseguindo cuidar da minha escola direito, como eu gostaria, né? Então eu botei na balança, pensei bem e conversei com meu marido e a gente decidiu mexer nas nossas vidas. Eu já estava há algum tempo estudando essa possibilidade de trabalhar online e eu vi que é possível sim trabalhar com o que eu gosto, né? Mas de uma forma mais tranquila, que eu pudesse fazer as outras coisas da minha vida, né? E foi aí que a gente decidiu mudar de casa. A gente decidiu comprar uma casa onde a gente pudesse ter o meu estúdio de gravação e onde eu trabalho as meninas de coach. E a gente se mudou e a minha vida mudou, porque eu passei a minha escola para outra pessoa, a minha escola continua, graças a Deus, lá, né? Não é mais minha hoje, mas eu continuo trabalhando com a dança, que é a minha paixão, né? Lá, na verdade, eu já nem estava mais conseguindo dar aula na escola, né? E hoje eu tô com esse meu treinamento, né, online, encorajando mulheres e homens, né, pessoas que gostam da dança, que amam a dança, mas que nunca tiveram oportunidade de fazer, de praticar. Eu tento encorajá-los a procurar uma escola. Então, com esse meu treinamento online, eles ficam mais seguros de procurar uma escola, né? Já entram sabendo alguma coisa, já entram sabendo o básico do balé, já entram sabendo como se vestir, como que funciona uma aula de balé clássico, e eles conseguem assim dar continuidade àquela prática, né, numa escola. Então eu percebi que existem muitas pessoas que têm esse sonho e eu jamais conseguiria alcançar essas pessoas se não fosse através da internet. Então eu descobri que a internet é uma ferramenta muito poderosa, né, que me faz continuar levando e passando as coisas que eu aprendi, que eu vivi com a dança para outras pessoas, e faz as pessoas também me encontrarem, né, e conseguirem realizar o sonho delas de fazer balé. Então, essa é a história da minha vida com a dança, com a minha família, e eu resolvi colocar esse vídeo porque eu acho que esse vídeo pode te inspirar, pode te fortalecer para buscar o que você gosta. Olha aqui também, se você tem alguma história com o balé, né, você já faz balé, me conta todos os obstáculos que você teve que passar para conseguir praticar o balé, para conseguir realizar o seu sonho.
Aproveita, dá um like aí no vídeo, se inscreve no meu canal se você não se inscreveu ainda e continua assistindo os nossos conteúdos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tira... Parece meio que eu tô de pijamão, né? Ai, meu Deus. Gente, essa rede não tá conseguindo sentar nela. Segura os 15 papéis. Põe as pernas pra fora. Só tinha flash dance Só pra flash assistir. dance, né? E você sabia todas as coreografias do flash dance até